Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, informação a respeito do Bahia, mercado da bola. Além disso, vamos trazer também revolta pesada de Rogério Ceni e também palavras pesadas de diretor do Flamengo. Para completar, tem análise da Sport TV e situação também do Bahia na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica bem legal pra você, porque a Golcase tá com o cupom Bara Bahia com desconto dobrado, exatamente isso que você tá ouvindo, então chega junto aí, clica no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou se você preferir é simples, aponte a câmera do seu celular para este QR Code que você está vendo na tela e você vai ter acesso ao site da Golcase e vai ter acesso a vários produtos com promoção. Essa garrafinha aqui me acompanha de toda hora, essa garrafa térmica é muito boa, gente. Testada e aprovada, esse copo térmico eu sou suspeito, vale cada centavo e você ainda pode personalizar. Tem várias estampas do Bahia para completar. Essas capas de celular são as melhores do mercado e com preço imbatível, duas por R$ 49,90. Com o cupom Barabaia dobrado está saindo por cerca de R$ 20. Então chega junto aí, aproveita. Tem muito desconto na GoCase, muita coisa legal. Tá aí com várias possibilidades, várias estampas, e além de tudo isso, inclusive Dia das Mães, se você quiser comprar, chega junto também, porque tem bolsa, tem lançamento, muita coisa legal aí para você fazer a festa e usar o cupom Barabaia, porque tá com desconto dobrado. Então chega junto aí e aproveita as vantagens da Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a situação da tabela. O Bahia acabou sendo derrotado pelo placar mínimo, 1-0 e tá aqui, gente. O Flamengo reassumiu a liderança com 17 pontos, mas o Bahia se manteve aqui em sexto lugar com 12 pontos. E o Bahia está aqui, inclusive, com saldo de -1 e só pode ser ultrapassado, em princípio, aqui pelo Ceará, que joga hoje fora de casa diante da equipe do Santos. Mas quem tem aqui um jogo a menos é a equipe do Internacional, que se vencer, de repente, pode até ultrapassar o Bahia pelo saldo de gol e o Inter pega o Botafogo fora de casa. O mais é isso, né? Seguir adiante. Foi uma partida de detalhe, uma partida que o Bahia poupou, pensando na Libertadores, e foi um placar compreensivo dentro de um contexto, inclusive jogo de detalhe, inclusive, né? O Bahia até poderia ter tido um resultado um pouco melhor se soubesse aproveitar melhor as oportunidades e as definições ofensivas. Sobre isso, vou trazer só essa parte da Sport TV, onde traz aqui uma análise exatamente sobre o nosso tricolor de aço, tá, gente? Vamos ver. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para todos da mesa e para o amigo que acompanha o Troca de Passes em todo o Brasil. Estou aqui com o Maestro Júnior e com a Ana Thaís Matos. Com certeza isso incomoda o Rogério, mas se você perguntar para ele, acho que ele vai falar mais assim. Eu preferia, é que não tem como ele continuar perdendo e o Bahia conseguir melhores resultados, mas acho que ele não carrega isso como uma coisa importante. Hoje, além dos desfalques que o Bahia tinha, o Rogério optou por poupar vários caras que são titulares normalmente, né? Everton Ribeiro, Cauli, o Eric Pulga, que é um dos principais jogadores da temporada. Eles começaram no banco, entraram depois, e mesmo assim, Ana Thaís, o Bahia conseguiu fazer um jogo em que ele chegou até o final com chances de pelo menos levar um ponto aqui do Maracanã. Boa noite. É isso, Evê, boa noite para você, para o pessoal que está aí no Troca de Passes. O Rogério falou isso no aquecimento, né? Quando eles chegam, ele falou: o que a gente quer aqui hoje é fazer com que a equipe seja competitiva aos 90 minutos, mesmo com as alterações que eu tenho que fazer no time. E ele fez mesmo, principalmente na linha de defesa. Eu acho que isso vale a gente destacar, né? Improvisando o jogador ali no setor. E eu acho que isso causou até uma certa confusão na jogada que termina no gol do Flamengo. E o Flamengo jogou o primeiro tempo sempre no campo de ataque, marcando bastante pressão. Claro que, como disse o Mansur, ainda o time não conseguiu pegar aquele volume de criação e transformar em situações de gol. A gente está vendo aí agora o gol do Arrascaeta na jogada, no cruzamento do Michael. Eu acho que teve até uma confusão na linha de defesa do Bahia. E aí o Rogério começa a mudar, né? Ele começa a colocar o time para marcar com 2 linhas de 4, o Flamengo continua em cima, ele vai para uma linha de 5 e uma outra linha de 4, o time equilibra um pouco mais, mas ainda é insuficiente. Ele foi competitivo, mas longe de ser aquele Bahia, aquele Flamengo com bastante criatividade, falando bastante o nome dos goleiros, né, Evê? A gente, você pouco falou o nome do Bruno Henrique, por exemplo, pelo lado do Flamengo, e o Lute também, Rodrigues, do time do Bahia, também não foi muito acionado no jogo de hoje. Pois é, você também esperava um jogo tecnicamente com mais oportunidades de gol, Maestro? Boa noite. Boa noite, rapaziada que tá no Troca. Eu acho que dentro da expectativa, Evê, se você pega um time totalmente desfalcado, né, com jogadores que são titulares, você não tem como colocar esses jogadores, porque você tem uma partida importante um pouco mais à frente. E do outro lado, você vem de 2 resultados que criaram já uma turbulência do tamanho de, sei lá, de um Boeing. Nós até falamos isso no aquecimento, né? Quando o Felipe Luiz chegou chegando,
pessoal exagerou para cima. E agora estão exagerando para baixo. Né? Mas essa é a dimensão exatamente do clube como o Flamengo, que tudo é super, né, hiper dimensionado. Eu acho que dentro daquilo que se esperava do jogo, talvez um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi um jogo. A Ana já falou, e eu ia falar esse toque. O Rogério falou que ele vinha aqui para competir. Ele queria um time para competir. E ele manteve o time dele vivo até o final. Só que, por exemplo, em algum momento você está em desvantagem, ele em nenhum momento fez uma marcação em cima do Flamengo, porque ele sabe que se fizer essa marcação e o Flamengo quebrar essa primeira marcação, cria os espaços exatamente, que o Flamengo cansa de fazer isso em todos os momentos. Então ele faz uma marcação de intermediária, modificando às vezes com 4, às vezes com 5, quando já estava defendendo dentro do seu campo. E o Mansur falou uma coisa que não é só um problema do Flamengo não, Mansur, isso é um problema de todos os times, todos os treinadores. Pós-jogo eles dizem assim, criamos muito e não fomos eficazes. Esse é um problema do futebol brasileiro. Se você for pegar o Flamengo, que tem um dos ataques mais positivos, isso por quê? Porque ganhou do Juventude de 6 e ganhou do Corinthians de 4. Senão ele estava na média ali de todos os times ali. Esse é um problema do futebol brasileiro e é um problema não somente do Flamengo. É lógico que você tem momentos, né, dentro da temporada que você consegue ser eficaz até além do normal. Né, que você cria muito e faz muito. Está fazendo aquilo que pode. E outra coisa, o Felipe hoje demorou um pouco a mexer. Né? Porque quando o Rogério coloca 3 jogadores frescos, faltando 20 minutos para o jogo, era o momento dele responder também para manter esse mesmo nível, esse mesmo equilíbrio. É lógico, essa é uma vitória importante. A gente falou no final do jogo porque Bahia é um adversário indigesto. Essa é uma equipe, principalmente se tiver com seus titulares. O Flamengo precisava dessa vitória, até mesmo para criar uma expectativa e uma confiança, né, para o jogo de quinta-feira contra a LDU, que vai ser talvez o mais importante até agora. Foi apenas a segunda derrota do Bahia em 16 jogos como visitante na temporada. E esse momento das substituições em que o Felipe Luiz demorou talvez para mexer no Flamengo, acabou gerando a expulsão do Gerson, que a gente já tinha mencionado antes das substituições, que o Gerson parecia que tinha um momento de baixa física, mas o Felipe Luiz fez outras escolhas na hora da troca, o Gerson permaneceu em campo e acabou sendo expulso. Eu acho que isso é importantíssimo da gente citar, porque ele foi obrigado já a matar 2 janelas de substituição na primeira etapa, né? E aí ele ficou com uma janela só para o segundo tempo. Ele não fez o intervalo e ele ficou administrando muito, esperando ali o que pudesse acontecer com outros jogadores. Quando ele faz a trinca de substituições da última janela, ele não mexe no Gerson. A gente tinha falado um pouquinho antes, né? O Maestro já tinha, com 5 minutos de jogo, precisa mexer no time. E aí eu falei um pouquinho também sobre o desgaste do Gerson. Tava nítido que ele estava muito cansado. Ele já não estava tão intenso nas chegadas. E ele fez outras escolhas, trocou o time com outras peças, e minutos depois o Gerson acabou sendo expulso numa entrada que teve um cartão amarelo no primeiro momento, depois a revisão do VAR e a expulsão. Agora, eu acho que as substituições do Felipe também acho que é um pouco do trabalho dele como treinador. Não é novidade que ele tem alguma dificuldade na hora de mexer no time no segundo tempo, alguma da leitura, uma questão do tempo, eu acho que faz parte também do que o treinador está se aprimorando aí nessa nova função, que já não é tão nova assim. Né? O Flamengo perdeu o Alan e o Pulgar no primeiro. Aí, gente, a parte que interessa a gente relativa ao Bahia é isso mesmo, né? Bahia com time alternativo, o Flamengo sofreu de certo modo, cansou também, a gente não pode perder de vista. Foi um jogo, para mim, relativamente equilibrado. O Flamengo superior no primeiro tempo, o Bahia conseguiu produzir mais no segundo tempo. Mas jogo de detalhe de um Bahia que nitidamente se poupou aí, pensando em Libertadores. Sobre o jogo em si, teve situações que chamaram a atenção. Teve polêmica, né, em relação à arbitragem. E vamos trazer inicialmente aqui o diretor do Flamengo de futebol, no José Boto, resolveu soltar o verbo e ficou revoltado com a arbitragem. Eu confesso que estranho, mas tá aqui, gente, esse trecho que ele falou na imprensa, tá aí. O Filipe não quis falar e vai da arbitragem, mas o que se passou hoje aqui dentro tem que se falar disto. Há uma expulsão do Gerson que é bem expulso, o VAR chama, mas a seguir há um lance exatamente igual sobre o Alacian, que o VAR nem chama. Há um penalti claríssimo que toda a gente viu, toda a gente viu, o Brasil inteiro, aqui o Maracanã, os senhores do VAR, mas o árbitro não quis ver. E depois são 13 minutos de desconto que eu ainda de tempo, como é que vocês chamam aqui? Acréscimo. De acréscimo, que ainda hoje estou para perceber porque é que são 13 minutos de acréscimo, não é? Acho que é mesmo uma coisa absurda e que vale a pena nós falarmos disso para que a CBF pense um bocadinho
melhor às vezes na arbitragem, se nós queremos elevar a qualidade da Série A brasileira, a arbitragem é uma das coisas que tem que melhorar também. E o que se passou aqui, acho que não se pode passar, e não é o facto de nós termos ganho que vamos calar e não falar sobre aquilo que se passou hoje. Está bem? O Filipe não quis falar e vai da arbitragem. Aí, gente, loucura, né? Todo respeito, não dá para estar reclamando de arbitragem, convenhamos. Ele falou, inclusive, desse pênalti. É bom que se diga que Borducci tomou uma cotovelada de tal jeito que, inclusive, rompeu o nariz dele, sangrou, né? E eles querem esse pênalti. Para mim, inclusive, foi falta no goleiro Marcos Felipe. Tá aqui, gente, esse trecho. Veja vocês, jogador do Bahia ali. Batendo a perna ali, puxando o braço do Marcos Felipe. E Mingo não tem como ser mão na bola, ele está em movimento completamente natural, nada intencional, pelo amor de Deus. A gente vê o nível de loucura que chega a diretoria do Flamengo criticando a arbitragem. Imagine se eles fossem, né, prejudicados como o Bahia foi, pelo amor de Deus. Eu nem acho que a arbitragem da Aronco foi esse terror todo, vou ser muito sério para vocês, mas no detalhe, na sutileza, prejudicou o nosso tricolor de aço. Aquela expulsão só veio porque o VAR interferiu, que se dependesse dele ia ser amarelo em gesso, e aquela cotovelada ele tinha que expulsar sim o jogador da equipe do Flamengo. Sobre isso, vamos trazer Ceni, gente. Resolveu falar, inclusive, com a experiência dele, né, com o traquejo dele a respeito de Daronco. Tá aqui, gente, vamos ver. O árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a placa. Então, assim, desses 18 que você falou, né, que foi 40, 85, né, mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E também, porque no momento que é expulso, nós não tínhamos mais trocas, né? Então nós já estávamos com o Nico, que já cansado, é um volante, nós estávamos com o Rezende, um volante defensivo, mais 2 zagueiros. Então, assim, dentro do que nós nos propusemos, até tivemos uma escapada com o Pulga, finalização que o Rossi defende, o Williams, uma bola escapada que traz, bate para fora, mas realmente nós não tivemos depois de cansado, de seja correr 85 minutos atrás do Flamengo, você já está um pouco a perna um pouco mais pesado, um pouco mais cansado, e ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti, para dar aquela esfriada no jogo que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, né? Dá aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem 1 minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de... Aí, gente, perfeito. E Ceni tá certíssimo, inclusive tá aqui. Ele no fim do jogo fez um papel também importante. O próprio GE repercutiu, chegou ali junto quando acabou o jogo e foi para expulsão. Parabéns a Ceni aí pela atitude, mas infelizmente é difícil sempre lidar com a arbitragem. Para completar, vou trazer informação a respeito do mercado da bola. E tá aqui, gente, a informação a respeito, inclusive, de um ex-jogador do Flamengo, o Ceni conhece muito bem. Estamos falando de Willian Arão, vou trazer aqui com a tradução, nosso querido aqui, Ekrem Konu, que é jornalista na Turquia, que trouxe aqui. Atlético Mineiro, Santos e Bahia demonstraram considerável interesse, já fizeram oferta, né, com incentivos financeiros significativos, aguardando a decisão de Willian Arão, gente. Tá aí, né? Situação de Willian Arão, jogador que joga lá no Panathinaikos, tem contrato que se encerra agora no meio do ano, poderia vir sem custo, então o Bahia pode apresentar uma boa proposta para ele. É um jogador que é conhecido por Ceni, é um jogador que faz sistema defensivo, tem polivalência, e estando bem fisicamente, pode render. Agora, é um jogador que já tem uma idade mais avançada, 33 anos, se não me engano, então pé no chão, muita cautela para avaliar com calma, para evitar queimar cartucho. Mas tá aí, gente, informação sobre o mercado da bola. Independente de ser ele, vai ter que se reforçar nessa segunda janela. A gente viu que realmente o elenco está no seu limite, e quando as peças faltam, há uma queda técnica de produção. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, e da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita aí, gente, cupom BARABAHIA com desconto em dobro na Golcase, faça aí a sua oportunidade acontecer e aproveite-se de presente a Golcase. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.